Hoje, pessoal, a gente vai fazer esse vídeo aqui de casa, tá? Normalmente a gente grava lá da igreja, a qual eu e Glaucio a gente faz parte, ali da Catedral Mundial da Fé, aqui próximo, aqui em Del Castilho. Mas hoje o vídeo vai ser aqui de casa, tá bom? Mas a palavra de Deus, ela não está limitada em nenhum momento. A palavra de Deus diz que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade. É esses que o Pai busca para serem seus adoradores, tá bom? Não é no Monte de Samaria, não é no Monte de Israel, em Jerusalém, não. O período chegou onde os adoradores que Deus procurariam seriam aqueles que adorariam Ele em verdade, né? Dia após dia, né? Seguindo sua palavra, se sacrificando, andando nos caminhos dele e andando em espírito, porque Deus é espírito. Nós somos feitos de corpo, alma, né? Temos uma alma e temos um espírito. Então somos feitos de uma trindade e Deus é espírito, então a gente tem que se comunicar com Ele através do nosso espírito, dos nossos pensamentos, e os nossos pensamentos pautados na palavra dEle, que é a nossa luz, né? Que é como nós adoraremos Ele e agradaremos a Ele. E eu tenho certeza que essa palavra que vai chegar através desse vídeo até você vai te abençoar, porque é a palavra de Deus. Deus pode usar quem for para falar através dessa pessoa ao povo dele. E que esse áudio, esse vídeo, cheguem até a sua casa para trazer luz e paz, tá? Porque a presença de Deus, ela vai se manifestar. Pessoal, no livro de Isaías, desculpe, no capítulo 64, tem uma condição aqui que o povo de Israel se encontra nesse período, em que o profeta Isaías escreve que ele sente saudade. Ele sente saudade do tempo onde Deus se manifestava para o povo de uma forma gloriosa, com sinais e prodígios, vindo do céu e feitos diante dos olhos daquele povo, onde aquele povo se alegrava com as conquistas, com as respostas, né? Deus ali mostrava a mão dele de forma gloriosa, como um pai ama um filho. Mas aqui nessa passagem, Isaías já está com essa saudade desse tempo. E realmente dá saudade, né? Assim como eu e você, nós passamos por esse momento onde Deus operou maravilhas em nossas vidas. Deus, né, mostrou o amor dele, o carinho logo no início da nossa conversão. Coisas extraordinárias aconteciam. Nós orávamos, Deus respondia. Nós clamávamos e percebíamos a presença de Deus. Quer dizer, havia uma comunhão forte, né? Algo assim, uma paixão forte entre nós e Deus. Mas para muitos, infelizmente, essa condição, essa maravilha de andar com Deus, não tem mais. E é exatamente isso que Isaías relata aqui. E por não ter mais, ele sentia essa saudade, né? Desses tempos que Deus se manifestava para o povo de Israel, né? O povo de Deus. Então ele diz assim, ó, no Isaías 64: ó, se fendesses os céus e descesses, e os montes se escoassem de diante da tua face, como fogo abrasador de fundição, fogo que faz ferver as águas. Quer dizer, uma comunhão plena, né? É aquele fogo forte que purifica tudo. A presença de Deus. Para fazeres notório o teu nome aos teus adversários. Então Deus se manifestava assim para se mostrar para os adversários do povo de Deus. Para o povo que não era o povo de Deus. Aqueles que perseguiam o povo de Deus. Aqueles que caçoavam do povo de Deus, que humilhavam o povo de Deus, que escravizavam o povo de Deus para obter de nós o fruto, né? Para eles.
Então Deus se manifestava assim para os inimigos. Quer dizer, isso era bom. É bom para qualquer pessoa. Qualquer pessoa vai gostar de uma manifestação como essa. E assim as nações tremessem da tua presença. Isso é fato, né? Às vezes a pessoa, o inimigo, ele não treme você. Ele vai tremer o Deus que você serve, né? Quando ele vê na sua vida Deus, quando ele for comprovado a existência de Deus em sua vida, você não vai mostrar Deus falando de Deus, pregando a Bíblia inteira para ele, porque isso não vai mudar nada. O que acontece, sim, é por causa da presença de Deus na sua vida, essa pessoa que não crê e quer o seu mal, ela treme, né? Aí no 3 diria assim, ó, quando fazias coisas terríveis. Aqui ele já está usando o passado, então você já nota que é uma coisa que aconteceu, né? Quando fazia. Que nunca esperávamos. Olha que bacana. Que nunca esperávamos. Aquela coisa que surpreendia você, né? Aquela coisa que acontecia e você ficava, pelo amor de Deus. Que Deus é esse? Que Deus grande, né? Descias e os montes se escoavam diante da tua face. O 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera. Então aqui, pessoal, ele está um desejoso, né, Isaías? Ah, se você fizesse isso, né? E aí ele diz aqui, né? Ele vai compara Deus a nada, porque Deus é incomparável. Aí ele fala no 5, saíste ao encontro daquele que se alegrava e praticava justiça, e dos que se lembram de ti nos teus caminhos, neles a eternidade para que sejam salvos. Aqui ele está dizendo o perfil da pessoa a qual Deus se manifesta. Saíste ao encontro daquele que se alegrava e praticava justiça. Pessoal, praticar justiça para Deus é tudo. É a forma a qual Deus aspira o perfume, né? Ele busca isso na pessoa. Que ela, que ela pratique a justiça. Ele busca pessoas que praticam a palavra. E é com essas pessoas que Deus se manifesta. Aquela pessoa que tem uma aliança com a palavra. Uma pessoa que vive a palavra de Deus, né? Ela quer andar aqui. O que está escrito, ela quer manifestar, ela quer fazer. Então ele diz, saíste ao encontro daquele que se alegrava e praticava justiça, e dos que se lembram de ti nos seus caminhos, diariamente. Deus se alegra da pessoa que lembra dele nos caminhos dela. Ou seja, ela está sempre observando o caminho dela e colocando Deus na frente, guiando ela. Essa pessoa é a qual que Deus se manifesta. No Deus, aí ele diz assim, eis que tiraste. Aí ele diz por que Deus se ira. Porque pecamos. Aqui, pessoal, ele já está colocando para fora a realidade. Ele lembrou dos tempos que Deus descia, que Deus fendia os céus, que o fogo de Deus descia. Ele lembra a pessoa que Deus gosta, que a pessoa que Deus procura, a pessoa que Deus se manifesta para ela. E aí ele já mostra agora por que ele está lembrando disso. Porque exatamente ele está aqui intercedendo pelo povo, né, o profeta, porque nós pecamos. Ele estava vivendo numa nação que o passado foi glorioso, mas que não era mais. E talvez seja essa a condição que você esteja. A situação sua, meu irmão e minha irmã, é que Deus não se manifesta mais na sua vida. E os seus inimigos já não temem mais.
Os inimigos já não vê você mais com respeito como via antigamente, quando eles tremiam diante de você por causa do Deus que se manifestava através de você, porque você pecou. E Deus se irou, né? Porque as pessoas dizem, Deus é amor. Mas Deus sente ira, pessoal. Ele sente ira quando você desagrada ele, quando você peca. Quando você escolhe o pecado. Quer dizer, você andava nos caminhos, agora você não escolhe mais o caminho, você escolheu o pecado. Isso desagradou a Deus. É o motivo pelo qual o fogo parou de queimar. E por causa que o fogo parou de queimar, não houve mais as manifestações do Espírito de Deus na sua vida, os inimigos se aproximaram. Os inimigos se aproximaram de você e perderam já o respeito, aquele respeito que eles tinham. Aí ele diz assim, eis que tiraste porque pecamos. Aí ele diz assim, neles a eternidade, para que sejam salvos. Ele ainda está tocando aqui naqueles que andam no caminho do Senhor, que praticam a justiça. Neles a eternidade. Quer dizer, a salvação está dentro deles. Eles não são pessoas mortas, né? A pessoa que pratica a palavra, ele tem a eternidade dentro dela. Ele é um ser eterno. Para Deus, ela está sempre viva, essa pessoa, eternamente. Não é apagado o nome dela diante de Deus. A memória de Deus para com essas pessoas que se agarram com a palavra. Há um memorial diante de Deus para essas pessoas que praticam a justiça, que amam o caminho de Deus, né? Que se lembram do caminho de Deus. Quer dizer, esses aqui, a eternidade, para que sejam salvos do dia a dia da vida dela, salvos toda hora Deus salva ela do inimigo que ferozmente, né? Que ferozmente tenta atacar. E a Bíblia diz que como leão ele nos rodeia, tentando, né, nos devorar, mas Deus nos guarda por causa da palavra dele. Quer dizer, eles são salvos em vida e são salvos na eternidade. Quer dizer, a Bíblia diz assim, fugir da ira vindoura. Quer dizer, esses aqui fogem da ira que vai acontecer, do que vai acontecer, do que espera para aqueles que desagradam a Deus. Quer dizer, esses aqui já estão certos que eles estão salvos, eles vão para o céu, né? Aí no 6, mas todos nós, Isaías escreve, mas todos nós somos como o imundo. Que triste o profeta relatar isso. Deve ter sido doído para ele escrever isso, mas ele tinha que vomitar. Ele tinha que confessar diante de Deus, porque ele estava com saudade. E não tem outro caminho agora. Tudo bem, você pecou, você errou. Ficar nessa condição está errado. O que você tem que fazer é o que Isaías mostra aqui que ele faz. Que ele ensina como se deve fazer. É confessar que está errado. É se humilhar diante de Deus. É botar para fora o que você fez. É confessar, se humilhar. Antes no período, antes do Senhor Jesus, a lei determinava que se matasse, né, um animal para que fosse expiado o pecado da pessoa. Hoje, pessoal, no reino do Senhor Jesus, a coisa é o seguinte, você tem que botar para fora. Porque a Bíblia diz, se confessares os vossos pecados, Ele é justo e fiel para vos perdoar. E o sangue do Senhor Jesus nos purifica de todo pecado. Você lembra quando Adão e Eva pecam? A atitude deles foi a seguinte, se esconder. Lembra quando Deus chega, Adão e Eva se escondem? Quer dizer, eles se escondem. O correto era Adão aparecer para Deus e falar assim, ó, eu pequei.
O correto era ele se mostrar para Deus e já querer que Deus limpasse ele. Mas ele não, ele se escondeu mostrando que ele estava gostando daquilo ali, que ele queria viver nas trevas. Ele se escondeu porque ele preferiu o pecado. Você não pode preferir o pecado. Olha como é que está a sua vida. Você está sem alegria. Olha como é que está por causa do pecado você. Porque o pecado ele faz isso, ele apaga a alegria da pessoa. Ele tira o fogo que você tinha. Ele te afasta de Deus. O pecado ele não é apenas um prazer, ele tem consequências. Né? O pecado ele destrói. Né? O pecado ele tem um poder de te apagar completamente. E ele te apagando, o teu inimigo vai se aproximar. Aquele que te humilha. Né? Você tinha que ter resistido. Você tinha que ter mantido ali na presença de Deus. Você tinha que ter ficado ali, né? Porque a aflição que nós passamos, todos passamos. Mas a diferença é que uns permanecem e outros não. Aí ele diz assim: mas todos nós somos como um imundo. Ele já está buscando, pessoal, a redenção. Ele está querendo novamente aquilo que ele viveu, voltar ao primeiro amor. E todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Aqui, pessoal, ele já está dizendo o seguinte: meu pai, eu não tenho nenhum mérito, nada. Eu não vou dizer que o que eu já fiz por ti na obra, quando eu era de Deus, não. Ele não está dizendo. As minhas justiças são como o trapo da imundícia. E todos nós murchamos como a folha. Olha aqui, ó, o que o pecado faz? Te murcha. Ele deixa você murchinho. E é isso que o diabo quer, tirar a tua alegria. Através do pecado. Ele não vai te apresentar uma coisa ruim. O pecado. O fruto, né, da desobediência. Ele vai te apresentar uma coisa boa. Né? Uma coisa ótima. Ele vai te mostrar, ele vai te apresentar, vai te oferecer o melhor. Só que o melhor contrário do que está escrito. Você não guardou como está aqui. Eu tinha que ter guardado, observado, né? Se lembrado dos caminhos de Deus. Então o pecado ele murcha você. Aí diz assim: e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Pessoal, era tanta iniquidade, e as nossas iniquidades que estavam ali, ó, estavam existentes, as iniquidades estavam vívidas, como um vento nos arrebatam. Quer dizer, você tenta ir para um lado e não consegue, você vai para o outro. Você tenta chegar em algum lugar, você não consegue, a coisa não anda, a coisa não vai. Que você é arrebatado, quer dizer, você é tomado com força. Quer dizer, o que tem que te arrebatar, pessoal, é o Senhor Jesus quando ele vier em glória. O diabo também te arrebata, como está dizendo aqui, ó. Porque a iniquidade está ali vívida na vida deles. Enquanto a iniquidade está ali, o diabo tem toda a autoridade de não deixar você ganhar nada, vencer em nada. O diabo vai sempre te parar. O diabo vai sempre fazer barreira, porque ele está com autoridade sobre você. A iniquidade está aí. Você está sujo. Você tem que se limpar. O único caminho agora, pessoal, é você entrar encarar o deserto para se purificar. É o único caminho. É você perder. Perder para ganhar. Porque enquanto você se mantém na iniquidade, você está nas mãos do diabo. Essa é a realidade. Ele tem autoridade sobre você e Deus não pode fazer nada. Então aqui ele já está se humilhando, que ele está querendo, ele está com saudade daquele tempo que era bom andar com Deus e está com saudade e quer voltar. Então é isso aqui que você tem que fazer, esse trabalho aqui. Executar o que Isaías está mostrando, se humilhar, confessar, abrir mão. Porque senão as suas iniquidades como um vento vão te arrebatar. Aí diz no 7, e já ninguém há que invoque o teu nome, está tudo morto. Que se desperte e te detenhas
porque escondes de nós o teu rosto e nos fazes derreter por causa das nossas iniquidades. Lógico. Pessoal, como é que Deus, sendo santo, vendo você na iniquidade, vai te abençoar? Como é que você vai largar a iniquidade se Ele te abençoar? Como um pai educa o filho, repreende o filho, Ele faz a mesma coisa com a gente, pessoal. Porque se Ele te abençoar, você não larga. E se você não largar, você vai para o inferno. Então Ele retém as bênçãos para que você desperte. Lembra do filho pródigo? Que quando foi comer com os porcos, ali ele se lembrou. Porque ele começou a perder tudo. E é necessário, pessoal, às vezes que você perca também. Porque se você ganhar, como é que você vai lembrar de Deus? Se você está no pecado? Como é que você vai abrir mão do pecado? Então o filho pródigo, quando ele perdeu tudo, ele lembrou de Deus. Poxa, na casa do meu pai, até os servos têm tudo. Come do bom e do melhor, eu aqui estou comendo com os porcos. Quer dizer, ele se lembrou porque ele perdeu tudo que tinha, né? Então, às vezes é bom você perder monetariamente, as portas se fecharem, começar as coisas dar tudo errado. Por quê? Porque é um sinal que você está com iniquidade. Então já não há quem invoque, você não tem força para invocar o nome de Deus, você não tem vontade, porque a iniquidade te apaga a tua fé. A iniquidade, pessoal, ela é um câncer. A iniquidade, ela tira tudo que vem de Deus. Apaga tudo. Você fica morto. Você fica um zumbi, você fica apagado. Você não invoca mais a Deus. Você não se desperta mais na indignação, na revolta da fé. Quer dizer, e você sente que Deus esconde o rosto de você. Parece que Deus não quer mais saber de você. E você é por causa da iniquidade. Aí o 8 diz assim: mas agora, ó Senhor, olha aqui, Tu és nosso Pai. Porque jamais vai existir um ex-filho, né? Ainda que você esteja nessa situação aqui diante de Deus, Ele continua sendo seu Pai. Nós o barro e Tu o nosso oleiro. Quer dizer, ele está lembrando para Deus, pessoal, e para o diabo, que Deus é o Pai dele. Olha que bacana. E todos nós, a obra das tuas mãos, nós não somos sem pai, né? Nós não somos um qualquer. Aqui ele já está começando, pessoal, a reverter o jogo. Ele está buscando uma forma de conseguir novamente aquilo que ele tinha. Tu está entendendo, pessoal, o que Isaías está fazendo aqui? Ele está tocando em Deus. Poxa, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós o barro e Tu o nosso oleiro, e todos nós a obra das Tuas mãos. Caramba! Olha que forte isso, pessoal. Ou 9, não te enfureças tanto, ó Senhor, nem perpetuamente te lembres da iniquidade. Olha, pois, nós te pedimos, todos nós somos o teu povo. Caramba, ele já está aqui, pessoal, fazendo uma oração forte. Ele já está aqui, pessoal, entrando naquele momento que ele está querendo que Deus olhe para ele e para o povo. Quer dizer, ele está agora, poxa, provocando. Porque só o Espírito do Senhor para levantar, pessoal. Na força do braço não dá, né? E foi assim que você começou, foi assim que o povo de Israel começou. Tem que fazer como começou, pessoal, que é a forma que dá certo, usando a fé novamente. Aí ele diz: nós somos o teu povo, as tuas santas cidades tornaram-se um deserto,
Sião está feito um deserto, Jerusalém está assolada. A cidade do Pai, a cidade de Deus, está numa situação horrível. 11. A nossa santa e gloriosa casa, em que te louvavam nossos pais, foi queimada a fogo. E todas as nossas coisas preciosas se tornaram assolação. Olha que oração bacana, pessoal. Conter-te-ias tu ainda sobre estas coisas, que você não vai fazer nada. Porque, pessoal, ele tá aqui, pessoal, poxa, como se tivesse... Primeiro ele já confessou o pecado dele, já se humilhou. Agora ele já está numa outra situação. Ele já está crendo que ele está perdoado. Que agora ele está querendo o direito dele. E lembrando a Deus que foi Deus que começou a obra. Que foi Deus que se revelou. Lembra daquela palavra que diz: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós outros. Quer dizer, estava eu lá, né, no mundo e tal, e de repente lá no meio das malhadas Deus me escolhe. Então ele está lembrando disso para Deus. Poxa, eu não te escolhi, Senhor, foi o Senhor que me tirou. E agora o Senhor vai me deixar, vai me desamparar? Desculpa, ficarias calado e nos afligirias tanto? Pessoal, essa é a oração que você tem que fazer. Essa aí é a oração, pessoal, que Isaías fez e ensinou pra gente. É a oração que toca, que mexe com Deus. É a oração, poxa, que reverte o quadro, que salva você, que te tira da perdição, que te tira de onde você está, que faz a mão de Deus te dar força para você conseguir se levantar novamente. Essa é a oração. Quer dizer, é só você querer. Basta você querer, basta você botar em prática que vai funcionar. Fazer exatamente aqui como ele fez, porque há uma esperança, há uma porta. Você não está aí perdido. Não tem mais, você não está de uma forma que não há mais jeito para você. Há jeito para você, sim. Esse é o jeito, tá bom? Essa é a palavra que eu queria te dar. Uma palavra forte, uma palavra que mexe com a gente. Talvez a tua condição esteja assim. Você lembra do passado, até você chora quando você lembra do que Deus fez na tua vida. E você lembra que você deu mole e caiu. Você errou. Você tropeçou. Você cedeu à tentação. Mas você quer levantar-se. Você quer um jeito de voltar para Deus. Você quer voltar para os braços do Pai. Você quer andar com o teu Deus. Ainda que você não ganhe nada. Mas só de ganhar novamente a presença de Deus para tu tá ótimo. Porque nada tem mais valor e mais sentido do que ter novamente a presença de Deus. Basta você se levantar, meu irmão. Basta você se levantar, minha irmã. E Deus vai estender a mão dele para te trazer de volta e para te salvar. Porque essa é a vontade dele. Sabe por que essa é a vontade dele? Porque esse vídeo está chegando até você. Esse é o sinal que Deus te ama. Esse é o sinal que Deus ainda lembra de você. E Ele mais uma vez está batendo na porta do teu coração. Tá bom? Fica com essa palavra, medita nela, toma uma posição. Há uma maneira para te salvar. Essa é a maneira, essa é a porta. Dá um jeito nessa iniquidade, apaga isso de você, tira totalmente o erro, o pecado, para que você seja limpo e para que você consiga ter forças novamente, para que você volte à presença de Deus como era antigamente, para que volte tudo novamente na sua vida a dar certo, a dar tudo certo, a dar tudo bem, tá bom? E para que você seja salvo. E se você... E por que você não se batiza de novo? Vai lá, se batiza novamente nas águas, entra no batistério, toma essa posição. Você precisa
novamente se batizar, tá bom? E começar a ir para o deserto, encarar o deserto e passar o que tiver que passar, tá bom? Vá para o deserto com isso daqui, ó. Vá lendo isso aqui, ó. Vai lendo isso aqui, devorando isso aqui, bebendo disso aqui, comendo disso aqui, que você lá no final, você vai sair desse deserto para glorificar o nome do Senhor Jesus, tá bom? Então que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Deus é contigo, o Senhor Jesus é fiel, Ele vai te salvar. Ele está aí contigo, Ele é o rei de Israel, Ele é o rei dos reis. E Ele vai se lembrar exatamente disso, da cidade dele. Ele vai se lembrar de você. Ele vai se lembrar de Sião, Ele vai se lembrar de Jerusalém. E Ele não quer que a cidade gloriosa dele seja um motivo de vergonha. Não. Ele quer a cidade dele gloriosa. Louvado seja Deus. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus permitir.